vai ser removida, não sei o que houve. É assim, pessoal, bom, boa tarde, né? Já falei, comecei a gravação. Então, vou colocar dois links novamente ali no chat. Um deles é para a questão do, do horário para vocês acham melhor para vocês, fora desses nossos horários aqui, de repente fazer semanal, mesmo tendo semana, né? Então, vou escrever, na verdade, ontem estava conversando com o pessoal, um projeto de ensino dessas monitorias, né? Então, vai ser feito esse projeto e eu vi que tinham 33 respostas só, por enquanto, né? Então, eu sei que são mais, né, das duas turmas. Então, procurem, né, a maioria, tranquilo, a maioria das datas vai ser provavelmente a data que a gente vai conseguir trabalhar com vocês. Então, votem lá, escolham lá a melhor data para vocês, para depois, né, dizer, para não ficar, não, eu não escolhi. Tranquilo. Agora sim, dos links é a chamada, né? E a outra é o para a resposta, né? Do qual o melhor horário, manhã ou tarde, de segunda a domingo. Pode colocar qualquer dia lá, eu acho que eu coloquei todos, eu não lembro agora, não. Mas eu sei que muitos não vão querer esse dia. Mas tranquilo. Então, postei um material lá para vocês, que eu disse, está no Siga. Eu vou seguir a sequência de multiplicação de, de, de matrizes e vou resolver exercícios de multiplicação, né? Procurar, de repente, mais alguns vídeos de multiplicação de matrizes com resolução de exercícios, assim, para mandar para vocês também. E lembrando que essa aula, logo no final, eu envio para vocês vocês possam olhar novamente. Eu sei que tem gente que está me falando que talvez não consiga entrar hoje na aula, mas pode olhar depois, bem tranquilo, quantas vezes quiserem. Não, ainda não. Recém tinha começado praticamente. Então, só os dois links ali para vocês preencherem. E vou compartilhar agora a tela para nós continuar. E outra coisa que eu notei que tem gente ainda entrando sem o e-mail institucional, né? Enquanto eu estiver olhando aqui, tranquilo, mas daqui a um pouco eu estou apresentando um material, eu não consigo enxergar, não aparece para mim, talvez pode ficar esperando um tempo sem conseguir autorização, né? Lembrando que com o e-mail institucional vocês entram direto, né? Então procurem acessar os seus e-mails institucional, né? Para não ter esse... Que agora eu vou apresentar e quando eu apresentar para vocês aqui, já não enxergo mais... agora já não enxergo mais lá se tem alguém querendo entrar ou não. Estão enxergando aí? Sim. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, depois resolvo alguns exercícios de multiplicação de matrizes, mas que tem algumas regras que são importantes, né, para que vocês façam a assimilação de multiplicação de matrizes. É simples, mas às vezes pode ser um pouquinho trabalhoso, depende da quantidade de elementos que se tem, né? Então, o produto de uma matriz por outra não pode ser determinado através do produto dos seus respectivos elementos. Então, é isso que ele está dizendo, olha, não pode ser, não é esse elemento aqui vezes esse aqui, simplesmente como nós fazíamos na soma, né? Então, a multiplicação de matriz não é análoga à multiplicação de números de reais.
Então, assim, o produto das matrizes A e B, né, aqui escrito na forma matricial, lembrando que aqui, ó, o número de linhas e colunas, e aqui o número de linhas e colunas, o número de colunas da primeira matriz, que é isso aqui, ó, tem que ser necessariamente o número de linhas da segunda matriz para que ocorra essa multiplicação. E o resultado dessa multiplicação vai dar os extremos aqui. Vai dar uma matriz do tipo M por N. Ou seja, a matriz, o resultado da matriz A vezes B, se a matriz A tem um número de colunas P, que é o mesmo número de linhas da matriz B, P, então o resultado dá número de linhas dessa com o número de colunas Professor, dessa. alguém pediu para repetir desde o início aí, porque estava respondendo a chamada. Tranquilo. Então, assim, voltando aqui. Quando eu for multiplicar uma matriz A vezes B, ela só é possível se a matriz A, a primeira matriz, tiver o número de colunas que essa matriz A tem que ser o mesmo número de linhas da matriz B. Senão, não é possível. E o resultado dessa matriz vai ser, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes, vai ser o resultado numa matriz do tipo número de linhas dessa com o número de colunas com essa. É isso que é a regra de multiplicação, onde cada elemento CI é obtido através da soma dos produtos dos elementos correspondentes da iésima linha de A pelos elementos da jésima coluna de B. O que quer dizer isso? Já vou explicar. Observação: os elementos correspondentes da matriz do tipo M por N são os elementos que ocupam a mesma posição das duas matrizes. Exemplo, né? É isso que nós tínhamos feito lá. Ó. O A13 e o B13, ó, tem a mesma posição. Então, essa observação que ele falou lá não é simplesmente multiplicar esse elemento aqui, A1, 1 vezes esse, como nós fazíamos no produto escalar. Quando eu tinha duas vezes a matriz B, esse 2B multiplicava todos os elementos. No caso de matriz por matriz, né, deixa eu fiz aqui. No caso, decorrência da definição, a matriz do produto A vezes B existe apenas se o número de colunas da primeira matriz A é igual ao número de linhas da segunda matriz B. É isso que eu estou dizendo. Né? Então, se a matriz A tiver o mesmo número de coluna que a matriz B, o mesmo número de linhas, eu posso fazer essa multiplicação. Note que a matriz produto terá o número de linhas M do primeiro fator e o número de colunas N do segundo fator. Ó, Professor, pode explicar um pouquinho mais ali em cima ali? Eu não entendi muito bem sobre aquelas letrinhas que diz M, X em cima ali. O que significa esses MXN, PXN e MXT? esse aqui? Isso, professor. Eu Esse não aqui? sei o que é essa letrinha aí, tá me confundindo. Esse aqui? É, isso aí. Tá. Aqui eu tenho uma matriz de M linhas e P colunas, certo? Ok. Uma matriz A que tem M linhas e P colunas. Estou falando da matriz A. Perdão. É que eu estou de novo.
eu fechar isso aqui de novo. Deu um bug aqui. Eu tinha passado. Aqui. Tá enxergando de novo? Sim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma matriz A. O que é isso? Matriz A de M linhas e P colunas. E a matriz B é P linhas e N colunas. Certo? Entendeu isso? Uma matriz A de M linhas e P colunas e uma matriz B de P linhas e N colunas. Para que eu consiga fazer essa multiplicação, né, e vai ocorrer, por quê? Porque a matriz A, o número de colunas que a matriz A tem é o mesmo número de linhas que a coluna B tem. Então, isso tem que ficar bem claro. Esses meios aqui tem que ser iguais. Ó. Esse elemento dessa matriz, que é o número de colunas dessa matriz, tem que ser necessariamente igual ao número de linhas dessa matriz aqui, para que possa ocorrer a multiplicação. Depois eu vou explicar como que faz essa multiplicação. Vocês têm que entender quando que pode ser feito. Primeiro momento. É isso que vocês têm que entender. Quando esses... Professor, só esse aí é igual? Sim, se esses dois forem iguais, eu posso fazer a multiplicação. Se não, não. Não ocorre. Daí não existe multiplicação daí com essas matrizes. Certo? Sim? Eu já vou fazer um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. E o resultado dessa multiplicação vai ser esse elemento vezes esse. Note que o resultado, vamos dizer que C vai ser o resultado de A vezes B. O resultado dessa matriz vai ser uma matriz do tipo M por N. O número de linhas que essa matriz A tem com o número de colunas que essa matriz tem. Esse é o resultado da multiplicação. Vou fazer um exemplo já numérico, para que fique claro para vocês. Não vou resolver ainda, mas vou mostrar a resolução. Vou fechar aqui. Não, não é ele. Eu saí aqui, ó. Eu não sei onde está meu e-mail que eu mandei agora há pouco. Enviados. Vamos ver aqui se está aqui. Sumiu de lá. Aí esse é um, esse é outro. Tá. Notem aqui nos exercícios que eu mandei para vocês, só para que vocês entendam. Eu tenho a matriz, dado várias matrizes aqui que eu resolvi para vocês, ó, de matriz B, matriz C, ó, a matriz A do tipo 2 por 2, aqui estão os elementos 1, menos 1, 2, menos 2, a matriz B, 2, 1, 3, 2, a matriz C, 1, 3, menos 2, menos 1, 1 e 1. Notem aqui, ó, para a resolução da matriz A vezes C, ó, A vezes C, depois eu volto aqui resolver. Por que ela dá certo? Então, ó, a matriz A tem duas colunas, né, tá aqui, e a matriz C tem duas linhas. Então, ó,
como esse número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, eu posso fazer a multiplicação. E o resultado dessa multiplicação vai ser do tipo essa número de linhas por esse número de colunas aqui dessa. Então, 2 por 3. É o que dá o resultado aqui. É o que eu digo aqui, ó. Para que possa ocorrer a multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira, notem aqui que era isso aqui, tem que ser o mesmo número de linhas da segunda. E isso ocorre nesse caso. Então, e o resultado da multiplicação será uma matriz que tem o mesmo número de linhas da primeira, que é aqui, ó, o mesmo número de linhas da primeira, e o mesmo número de colunas da segunda, que é isso aqui. Então, o resultado do produto A vezes C vai dar o número de linhas dessa e o número de colunas dessa. Mas para que ela possa ocorrer, elas têm que ter essa coluna aqui, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. É isso que tem que ficar bem claro para vocês. Para que possa ocorrer a multiplicação, isso tem que ocorrer. E é isso que eu estou falando lá. Opa! Não, vai ficar difícil aqui. É isso que eu estou falando aqui no início. Aqui. Eu vou chegar lá de novo. Eu já passei isso aqui de novo. Aqui. Então, é isso que eu falo aqui de novo. Ó. Dado uma matriz A do tipo M por N, M por P, desculpe, e uma matriz B, P por N, ela dá um resultado M por N. Por quê? Porque o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa, e o resultado da operação, da multiplicação, vai dar uma matriz com o número de linhas da matriz A, que é M, nesse caso, e o número de colunas da matriz 2, da segunda matriz, que é N. Então, isso eu estou falando algebricamente. E agora nós vamos começar a fazer os cálculos. Perguntou uma coisa ali. Como o número de colunas da primeira tem que ser o número de linhas da segunda. Exato. Para que possa ocorrer a multiplicação, isso tem que existir. Depois que nós fizermos a multiplicação, tu vai entender por quê. Né? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não existe essa multiplicação. Então, vamos lá. Decorrência da definição aqui. A matriz produto A vezes B existe apenas se o número da coluna da primeira matriz, né, a primeira matriz que está aqui, o número de colunas dela for igual ao número de linhas da segunda, senão não existe a multiplicação. Então, um exemplo, ó, se eu tiver uma matriz A do tipo 3 por 2, uma matriz B do tipo 2 por 5, eu posso multiplicar essas matrizes, por quê? Porque o número de colunas dessa matriz é igual a essa aqui. E quando eu fizer esse produto, vai dar esse resultado aqui, uma matriz do tipo 3 por 5. Se eu tiver uma matriz do tipo 4 por 1 e uma matriz B do tipo 2 por 3, não posso fazer a multiplicação, porque o número de colunas dessa matriz aqui é diferente do número de linhas dessa matriz aqui. Então, não existe produto dessas matrizes A vezes B. Terceiro exemplo, se eu tiver uma matriz do tipo 4 por 2 e uma matriz do tipo 2 por 1B, pode ser feita a multiplicação, porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado dessa matriz é de um tipo 4 por 1. Então, o resultado são o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Essa é a forma de multiplicação para quando ela existe. Essa é a regra da multiplicação. Dúvida no que eu falei aqui agora? Não? Posso ir adiante? Da segunda não seria 8? Não. Não, por quê? Não é a soma. Né?
o resultado vai ser uma matriz do tipo mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Esse é o resultado da multiplicação. Nesse caso aqui, não pode ser multiplicado porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. E quando nós formos fazer a multiplicação, vai ficar bem claro por que não pode ser. Vocês vão entender o porquê que não. E aí tem algumas propriedades aqui da multiplicação. Aqui o produto de A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C, associativa. Né? Distributiva aqui também, mesma coisa. Esse A vezes, entre parênteses, B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A. Vale? Explica o segundo exemplo daquele ali para mim, fazendo um favor. De novo. Qual o segundo exemplo? Do anterior. É. De não existir o produto aqui? Isso. Ele não pode ser multiplicado porque o número de colunas dessa matriz aqui é diferente do número de linhas dessa aqui. Ele só vai fazer o produto, a multiplicação dessas matrizes quando isso ocorrer, quando eles forem iguais. Notem essa aqui, ó. Essa aqui tem 2 e essa aqui é 2. Essa aqui é 2, duas colunas, essa é duas linhas. E essa é duas colunas, essa é duas linhas. E aí, quando isso ocorre, pode haver a multiplicação. Quando isso não ocorre, que é o exemplo 2, note que isso aqui é uma coluna, e esse aqui é duas linhas, isso não pode, não existe a multiplicação de matrizes desse jeito. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, aqui tem algumas propriedades, elemento neutro, A vezes a matriz de identidade. Lembra da matriz de identidade, que são matrizes com os elementos da diagonal principal, né? Todos iguais a 1 e os outros nulos. Quando eu tiver uma matriz qualquer, né, vezes a matriz de identidade, lembrando que a matriz de identidade é uma matriz quadrada, então vai dar a própria matriz A. Então o resultado vai dar uma matriz A igual. E algumas propriedades aqui não valem. A vezes B não é igual a B vezes A no processo matricial. Então, a comutativa não é verdadeira na multiplicação. Assim como A vezes B igual a zero não implica necessariamente que A é igual a zero ou B igual a zero. Pode dar resultados nulos de alguns produtos aqui igual a zero. Não quer dizer que as matrizes A e B sejam iguais a zero. Claro que se a matriz A for igual a zero, pode dar zero, mas pode ocorrer com duas matrizes com valores diferentes de zero, de uma matriz nula igual. Então, também essa propriedade não é válida também na multiplicação. Essas duas propriedades aqui, né, a comutativa e a da matriz, agora não me lembro dessa, matriz nula também, da matriz nula também não é válido aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Agora eu vou fazer a multiplicação mesmo. Eu tenho uma matriz A, com os elementos A11 igual a 2, o elemento A12 igual a 3, o elemento A21 igual a 4, o elemento A22 igual a 1. Não vou falar mais em elementos A11 ou A12, só vou falar agora de números. Então, temos a matriz A com elementos 2, 3, 4 e 1, e a matriz B, 1, 2, 3 e 4. Pode ser feita essa multiplicação? A matriz A, nesse caso, é a matriz do tipo 2 por 2. E a matriz B é uma matriz do tipo 2 por 2. O número de colunas da A é o mesmo número de linhas da B. Então, pode ser feita a multiplicação. E o resultado vai dar uma matriz do tipo 2 por 2 também. Por quê? Porque o resultado vai dar uma matriz com o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Então,
posso fazer essa multiplicação, tranquilamente. Mas como que se faz essa multiplicação? Então, ó, a multiplicação é feita da seguinte forma. O elemento A11, né, vai ser o produto dessa matriz, dessa linha aqui, por essa coluna aqui. Então, olhe lá. O 2 vai multiplicar 1, 2 vezes 1, mais, ó, 2 vezes 1, mais 3 vezes 3. Esse 2 aqui vai multiplicar o 1, mais esse 3 vai multiplicar esse 3. E é isso que ele fez aqui. Então, o elemento A11 vai ser... Vale? Esse 3 aí tem que ser igual o 3 da outra, da segunda linha ali? Sim, pega a linha com coluna. Eu estou pegando... Vou apagar aqui de novo. O produto, o A11, o primeiro elemento da matriz, lembra que nós estudamos que vai dar uma matriz, o resultado é uma matriz do tipo 2 por 2, certo? Então, ó, o elemento, a primeira linha vai ser multiplicada pela primeira coluna. Então, ó, 2 vezes 1, tá aqui, ó, mais esse elemento 3 vezes esse 3. E aí vou resolver. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3 é 9. Então, o elemento 2 mais 9 dá 11. Então, o elemento A11 vai ser o elemento formado pela multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então, o produto deles deu 11. O elemento A12 vai ser o elemento da primeira linha com a segunda coluna. E aí eu vou montar o elemento A12, que é 2 vezes 2 mais 3 vezes 4. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 4 é 12. Então, o resultado vai dar 16. Apagando tudo aqui. O próximo elemento, o A21, é a multiplicação da segunda linha da matriz inicial pela primeira coluna. Então, ó, 4 vezes 1 mais 1 vezes 3. Né? Então, isso vai dar 4 vezes 1 dá 4, mais 1 vezes 3 deu 3. 4 mais 3, 7. E, por último, o A22, que vai ser o produto da segunda linha com a segunda coluna. Então, segunda linha com a segunda coluna, né? 4 vezes 2 mais 1 vezes 4. Então, 4 vezes 2 dá 8, 1 vezes 4 dá 4, igual a 12. Então, nós temos o resultado da matriz, assim, A vezes B, né? Que ele montou aqui, deu todos os resultados aqui. 11, 16, 7 e 12. Agora, vamos mostrar que A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A, que é a propriedade da comutativa lá. Que é fazendo o estudo. Como elas são quadradas, ó, a coluna da B é o mesmo número de linhas da A e o resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, como a outra anterior. Só que vem o produto ao contrário agora, ó. P vezes A agora eu tenho, né? Então, a primeira linha vezes a primeira coluna vai montar esse primeiro elemento aqui. 1 vezes 2 mais 2 vezes 4. 1 vezes 2 dá 2, mais 2 vezes 4, 8. Isso aqui vai dar 10 o elemento. Note que já é diferente lá do primeiro elemento da outro resultado, que era A vezes B. Agora, esse elemento aqui, primeira linha com a segunda coluna, vai montar esse elemento aqui, o A12. Então, 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 é 5. Nota que é diferente daquele elemento lá. Não quer dizer que às vezes não pode só dar o mesmo resultado, mas não necessariamente sempre vai ser o mesmo resultado. Então, por isso,
o produto, essa comutativa não é verdadeira. Aqui ele está dizendo aqui, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. É isso que ele afirma. Para montar o elemento, esse elemento aqui, ó, segunda linha com a primeira coluna, 3 vezes 2 mais 4 vezes 4, 3 vezes 2 mais 4 vezes 4, isso dá 6 mais 16, que vai dar 22. E por último, o outro elemento, segunda linha com a segunda coluna, 3 vezes 3 mais 4 vezes 1, 3 vezes 3 mais 4 vezes 1, que vai dar 9 mais 4, e dá 13. Então, notem que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, a propriedade comutativa na multiplicação ela não é válida. Um outro exemplo aqui. Ele diz que ó, A vezes A é uma matriz do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Pode ser feita essa multiplicação? Eu não estava conseguindo entender o que estava ali no A vezes B. Desculpe, não entendi. Pode falar? Pode falar de novo? Eu não estava conseguindo entender o que estava dizendo ali no A vezes B. Eu me perdi ali, não consegui entender o que aconteceu ali. No A vezes B, lá em cima. Ou aqui. Desculpe. Sim, é esse daí, professor. Nesse Por que aqui? ele deu um resultado diferente do B vezes A? Sim, Porque, na verdade, a propriedade ela não é válida, né? Então, se tu pegar... Notem que aqui a multiplicação de A vezes B e B vezes A, ela não é simplesmente o mesmo elemento. Se fosse só o mesmo elemento, ele daria o mesmo. Como se usa a linha vezes a coluna, né? A soma dos produtos aqui, ó. Vou montar o primeiro elemento só, né? O A11 da matriz A vezes B. Notem aqui, ó, que 2 vezes 1 mais 3 vezes 3, ele dá 11. Se eu inverter o B vezes A, que é o segundo elemento, ó, a matriz, a primeira linha com a primeira coluna, vou montar o primeiro elemento da... Ó, vai dar 1 vezes 2 mais, né, 2 vezes 4. Notem que é o contrário aqui, a primeira coluna do lado da primeira multiplicação é diferente da primeira coluna da segunda. Então, por isso, dá propriedades diferentes, dá produtos diferentes. Então, nesse B vezes A aqui, ó, dá 1 vezes 2 mais 2 vezes 4. Então, isso dá 1 vezes 2 mais 2 vezes 4, que está aqui, ó, dá 2 mais 8, que dá 10. Nota que dá diferente os elementos. Então, por isso, a propriedade comutativa ela não é válida. Mas o que tu tem que entender é que o elemento A11 do produto, ele vai ser o produto da linha 1 com a coluna 1, que é isso que ele está dizendo aqui, ó. Para formar o elemento A11 do produto, é o elemento 1 da coluna 1, o produto da linha 1 com a coluna 1. Então, toda a linha 1 vai multiplicar com a coluna 1. Então, elemento por elemento. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. E se tivesse mais elementos, por isso que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Porque se não fosse, por exemplo, aqui, se tivesse outra linha aqui, por exemplo, 4 e 5, vamos dizer, uma matriz aqui, faltaria um elemento para multiplicar com esse 4 aqui. Por isso que o número de linhas da segunda tem que ser igual ao número de colunas da primeira, porque senão a multiplicação não ocorreria corretamente. Faltaria um elemento a ser multiplicado aqui nesse caso. Aqui ele comparando os resultados, tá? Ele deu uma matriz do tipo 3 por 2 e uma matriz do tipo 2 por 3. E quer que determine A vezes B e B vezes A. Pode ser feita essa multiplicação? Vamos ver. A vezes B, ó,
o A tem 2 colunas e o B tem 2 linhas. Então, pode ser feito. A vezes B é tranquilo. Agora, B vezes A. Essa matriz tem 3 colunas e essa tem 3 linhas. Então, também dá para fazer B vezes A. Só que o resultado de A vezes B, o resultado de A vezes B, ó, A vezes B vai ser uma matriz do tipo 3 por 3. Por quê? Porque lembra que se esses aqui são iguais, o resultado é aquele lá de fora. Então, vai dar uma matriz do tipo 3 por 3. Está aqui o resultado. Agora, P vezes A, ele tem número de colunas de B é 3, número de linhas de A é 3. E o resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Então, B vezes A vai ter uma matriz, um resultado, uma matriz 2 por 2. Diferente da matriz A vezes B, que vai ter uma matriz 3 por 3 resultado. Então, essas são a diferença da questão da multiplicação, que tem que ficar bem claro para vocês. Então, olha aqui. Para resolver A vezes B, primeira linha vezes a primeira coluna, vou montar o elemento A1, 1. Então, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 2. Vai dar menos 6, né? 2 menos 6 dá menos 4. Aqui. Primeira linha com a segunda coluna. Vou montar esse elemento aqui. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 0. Então, dá 4. Primeira linha com a terceira coluna. 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. Bom, a primeira linha eu já montei do resultado da matriz 3 por 3. Agora eu vou esquecer a primeira linha e vou pegar a segunda linha e multiplicar todas as colunas de novo. Por essa e por essa. Então, vamos lá. Segunda linha agora. Vai gerar a matriz aqui. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes menos 2, dá menos 2. 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 0, dá 0. Aqui. E 0 vezes 3, 0, mais 1 vezes 4, deu 4. Então, montei a segunda linha da coluna produto. Por último, vou pegar a terceira linha, né? E multiplicar por todas as colunas. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais menos 2 vezes 4 dá menos 8, dá menos 9 o resultado. Montei esse resultado aqui. Agora, terceira linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 4 vezes 0, 0. Então, menos 2 o resultado. E, por último, menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 4 vezes 4, 16, né? 16 menos 3 deu 13. E aí tem um resultado do tipo 3 por 3 que eu tinha falado. E a matriz B vezes A, que dá um resultado 2 por 2, lembra que nós tínhamos estudado. Então, vamos lá, por que deu isso aqui? Primeira linha, vou montar com a primeira coluna. Então, 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 1. Aqui. 3 vezes menos 1, desculpa. 1 vezes 2 dá 2, mais 0, menos 3 dá menos 1. Agora, primeira linha com segunda coluna, que vai montar esse elemento aqui. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 3 dá 12. Então, 12 mais 2 mais 3 deu 17. Tá lá, é o resultado. Agora, esqueça a primeira linha da matriz. Vou pegar a segunda linha e vou multiplicar pelas colunas, né? Isso aqui vai dar menos 2 mais 0, menos 4. Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Agora, segunda linha com a segunda coluna vai montar esse elemento aqui. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 0, mais 16. E mais 16 com menos 6 dá 10 positivo. Note que verificou novamente que A vezes B é diferente de B vezes A. Certo?
A matriz inversa é quando o produto de uma matriz dá a matriz identidade. Se eu resolver uma multiplicação lá, deixa eu escrever aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe dessa matriz inversa aqui, só vou fazer uma operação aqui. Não sei se eu vou trabalhar para encontrar a matriz inversa, mas que vocês saibam o que é uma matriz inversa. Se eu tiver uma matriz A vezes a matriz B, e essa matriz B dá uma matriz de identidade, o que é uma matriz de identidade? A matriz de identidade é aquela matriz onde os elementos da diagonal principal iguais a 1. Né? Por exemplo, uma matriz de identidade aqui de ordem 2, né, do tipo aí, ó, os elementos da diagonal principal serem iguais a 1 e os outros nulos, aqui uma de ordem 2, se eu fizer um produto A vezes B e der uma matriz de identidade, é porque a matriz B é a matriz inversa da matriz A. É isso que ele está dizendo aqui, nessa definição aqui. Ó, dada uma matriz A quadrada de ordem n, se existir a matriz A', que é uma representação da matriz inversa, de mesma ordem, tal que A vezes A' for igual a A' vezes A, aí é indiferente, produto ocorre, e der uma matriz de identidade, então a matriz linha A é a matriz inversa de A. Em outras palavras, né, o produto de A vezes essa matriz inversa, ela dá a matriz de identidade. Então, a definição de matriz inversa é essa. E aí ele tem um exemplo aqui, ele quer que encontre a matriz inversa, que gera uma operação. Eu não vou trabalhar com isso agora, eu vou primeiro fortalecer essa questão de matriz com vocês, e daí depois eu volto nessa questão da matriz inversa. Mas é o produto das matrizes dá uma matriz inversa. Nesse caso, se vocês estiverem fazendo uma operação de multiplicação de uma matriz quadrada e encontrar a matriz de identidade, é porque uma delas é a matriz inversa da outra. Tá? E aí ele tem uma resolução aqui dessa álgebra toda aqui, para encontrar, ele pede para encontrar a matriz inversa aqui, né? Então eu tenho que essa operação vai ser igual à matriz de identidade. Com isso ele gera um sistema de equações, e resolvendo esse sistema de equações, eu acho o valor de A, de B e de C, encontro, né, e faz a verificação aqui. Então, ele diz que a inversa da matriz A é 1/5, né? Então, por enquanto, deixo assim, depois eu retorno com vocês com essa parte aqui. Eu quero que, se ficou bem claro para vocês, como que... o que tem que ficar bem claro para vocês? É quando existe a multiplicação, que é lá na parte inicial, lá. Aqui. Quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, isso tem que ser bem claro, para que vocês entendam como forma a multiplicação. E o resultado dela é o número de linhas da primeira ser o número e o número de colunas da segunda. Esse é o resultado do produto. Isso tem que ser bem claro. Tá? E uma linha vezes a coluna forma o primeiro elemento. Então, nesse sentido da multiplicação, isso que tem que ficar bem claro para vocês. Notem, ó, o elemento A1 do produto é a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. O elemento A12 é a primeira linha e a segunda coluna. E assim sucessivamente para todos os produtos. E não é simplesmente eu pegar o 2 aqui, multiplicar por 1 e vou chegar no 2. Não é. É toda a linha. Ó, primeira linha com a primeira coluna, depois a primeira linha com a segunda coluna, depois a segunda linha com a primeira coluna, depois a segunda linha com a segunda coluna, e assim vai montando cada elemento. Não é simplesmente um produto direto como nós fazíamos lá, quando eu tinha, diferente de ser 2A, né? Pegar assim, 2 vezes a matriz A.
que é um produto por um escalar. 2 vezes A é pegar o 2 e multiplicar cada elemento lá daquela matriz. E o resultado na matriz 2A, que é um produto por um escalar, seria 2 vezes 2 seria 4, 2 vezes 3 seria 6, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 1, 2. Ó, diferente de um escalar que simplesmente era só produto de um elemento por todos os elementos que estão lá dentro da matriz. Nesse caso aqui, né? Matriz por matriz é diferente, é linha vezes coluna sempre. Tá chato. Vamos para o exemplo lá. Tem mais uns minutos aqui. Eu, dados os exemplos aqui, ó, dei matriz A, B, C, D, E e F. Dei 6 matrizes e pedi para calcular, se possível, né? A vezes B, A vezes C, né? Se possível, AB, AC, CD, DE, ED, D ao quadrado, E ao quadrado, F ao quadrado e C vezes Z. Então, comecei por AB, né? E aí, deixa eu aumentar isso aqui. Então, aqui, ó, eu tendo AB, sendo A uma matriz 2 por 2 e B é uma matriz 2 por 2, como o número de colunas dessa é o mesmo número de linhas, tranquilo, é isso aí. Vai dar um resultado, uma matriz do tipo 2 por 2 por causa desses números primeiro e o último aqui. Então, ó, eu coloquei aqui, para que possa ocorrer a multiplicação de matrizes, o número da coluna da primeira tem que ser o mesmo número de linhas da segunda, e isso ocorre. E o resultado da multiplicação será uma matriz que tem o mesmo número de linhas da primeira, né? E o mesmo número de colunas da segunda. Está aqui, 2 por 2. Esse é o resultado. Então, vai ocorrer, é possível, e aí eu fiz a operação aqui. Né? Primeira linha com a primeira coluna, ó, 1 vezes 2, mais... Pode explicar para mim de novo como eu descubro quando é 2 por 2 ou 3 por 3, 3 por 2, alguma coisa, essas coisas? 2 por 2 por quê? Porque tem 2 linhas e 2 colunas, ó. Essa matriz aqui é 2 por 2. Isso aqui diz o número de linhas. Quantas linhas tem essa matriz? Ó, 1, 2 linhas. É isso aqui que ele está dizendo aqui. 2 linhas. E esse 2 define o número de colunas que ela tem. 2 colunas. Então, essa matriz 2 por 2 é uma matriz quadrada. Poderia definir como... eu poderia ter escrito assim também, e aparece no outro, A2, né? 2 embaixo, de ordem 2, mas eu defini ainda aqui como 2 por 2, porque vocês estão recém começando, mas o 2 é o número de linhas, o primeiro 2, e o número do segundo 2, 2 colunas. Mesmo caso desse aqui, ele tem 2 linhas, porque é esse número que define o número de linhas dessa matriz, ó, 2 linhas, né? E esse número aqui define o número de colunas, tem 2 colunas também. Então, para ver a multiplicação, o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa, é isso que ele está dizendo para ocorrer a multiplicação. E o resultado dessa operação vai ser esse tipo aqui, ou seja, a matriz resultado vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda, que nesse caso vai ser 2 por 2 também. Entendeu o que eu falei? Tranquilo? Sim, professor. Sim. Se eu disser que uma matriz T do tipo 2 por 5, o que tu entende essa matriz 2 por 5? Que são duas linhas e 5 colunas. Exatamente. Tem 2 linhas, né? E tem
uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Então, se for olhar, são 10 elementos, né? Tem elementos, aqui na primeira linha tem 5 elementos, e aqui na segunda linha tem 5 elementos também. Então, eu poderia dizer que tem o A11, A12, A13, A14 e A15. Também teria o A21, A22, A23, A24 e A25. A posição dos elementos, né? O A23, por exemplo, é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, né? E assim sucessivamente. Poderia montar ela genericamente também. Mas eu estou dizendo que essa matriz é 2 por 5, então eu sei que ela tem 10 elementos. E que tem 2 linhas e 5 colunas. E é o que está aqui. A questão da multiplicação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, isso satisfaz aqui. Bem que eu coloquei aqui, para que possa ocorrer a multiplicação da matriz, o número de colunas da primeira tem que ser o mesmo número de linhas da segunda. Isso ocorre. E o resultado dessa multiplicação será a matriz com o mesmo número de linhas da primeira, que está aqui, 2 linhas, e o mesmo número de colunas da segunda, que é 2. Então, o resultado vai ser do tipo 2 por 2. E aí eu vou fazer o resultado agora. Primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes 2 vezes menos 1. 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 3, que é o que está aqui. Resolvendo isso aqui, 1 vezes 2 dá 2, menos 1 vezes 3 deu menos 3. 2 menos 3 deu menos 1. O primeiro elemento está montado ali da matriz produto, A vezes B. Primeira linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 2. 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 2. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2. 1 menos 2 deu menos 1. Então, montei os 2 elementos do produto dessa matriz da primeira linha. Segundo, né? Preciso segunda linha com a primeira coluna. Então, 2 vezes 2 mais menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 2 mais menos 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes 3 deu menos 6. Então, 4 menos 6, menos 2. Agora, o último elemento da matriz. Segunda linha, desculpe, com a segunda coluna. 2 vezes 1 mais menos 2 vezes 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes 2 deu menos 4. 2 menos 4, menos 2. E aqui está o resultado da matriz A vezes B. Resolvido. Segundo exercício, ele pede A vezes C. Então, tem a matriz A vezes C. Pode ser multiplicada, porque o número de colunas da DA é igual ao número de linhas da segunda. E vai dar uma matriz do tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque o resultado é o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Está aqui, 2 vezes 3. O resultado desse produto vai dar uma matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. Está aqui o resultado. É isso que vai ocorrer. Então, primeira linha, eu tenho que multiplicar pela primeira coluna, pela segunda coluna e pela terceira coluna, para montar esses 3 elementos que estão aqui. Então, 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1, tá aqui. 1 vezes 1 dá 1, menos com menos dá mais, então dá 1 mais 1, o primeiro elemento dá 2. Agora, primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 3 mais menos 1 vezes 1. 1 vezes 3 dá 3, menos 1, 3 menos 1 dá 2. Primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 1. 1 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 1 deu menos 2 menos 1, que dá menos 3. Bom, montada a primeira linha, eu vou pegar agora e pegar a segunda linha e multiplicar por as 3 colunas também para montar os 3 elementos que faltam lá embaixo. Então, 2 vezes 1 mais menos 2 vezes menos 1. Está aqui. 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Primeira linha, segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 3 mais menos 2 vezes 1. 2 vezes 3 deu 6. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 6 menos 2 dá 4.
E, por último, elemento, segunda linha com a terceira coluna, 2 vezes menos 2, mais menos 2 vezes 1. 2 vezes menos 2 deu menos 4, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, menos 4 com menos 2 deu menos 6, e aí está montada a matriz 2 por 3 com a multiplicação desses elementos. Terceira questão, ela pede para resolver a questão C vezes D. Se na matriz C do tipo 2 por 3 e a D 3 por 2, pode ser feito essa operação. Por quê? Porque o número de colunas dessa primeira é igual ao número de linhas da segunda. Essa aqui tem 3 linhas e 2 colunas, essa tem 2 linhas e 3 colunas. O resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Ó. O número de linhas da primeira é a segunda e o número de colunas da segunda. Não, o resultado vai ser do tipo 2 por 2. E aí vamos fazer a operação. Primeira linha vezes a primeira coluna. 1 vezes menos 1 mais 3 vezes 1 mais menos 2 vezes 2. Não. 1 vezes menos 1, deu menos 1, mais 3 vezes 1 deu 3, mais menos 2 vezes 2 deu menos 4. Somando isso aqui, dá menos 5 mais 3, deu menos 2. Então, o primeiro elemento está feito. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais menos 2 vezes 2. 1 vezes 2 deu 2, 3 vezes 2 deu 6, menos 2 vezes 2 deu menos 4. Isso aqui dá 8, menos 4 dá 4. Então, a primeira linha da matriz resultado já, C vezes D, já está feito. Precisa agora montar a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 2. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, porque é positivo, sinais iguais dá positivo. 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes 2 deu 2, somando dá 4. E, por último, segunda linha com a segunda coluna, menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 mais 2 dá 0, mais 2 deu 2. Então, o resultado da matriz C vezes D está aqui. Os elementos menos 2, 4, 4 e 2. Nesse caso aqui, note que ela está escrita de uma forma diferente a matriz Z. Ó. Ele quer D vezes Z. Como a matriz D, aí a matriz 3 por 3, ó, essa aqui é uma matriz 3 por 3, mas ela foi escrita de uma forma com 3 aqui, quer dizer que é uma matriz de ordem 3, como ela é quadrada, ele pode ser representado dessa forma, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Né? Como ela tem 3 linhas e essa aqui tem 2 colunas, ela não pode, como para que possa ocorrer a multiplicação de matriz, o número de coluna da primeira tem que ser o mesmo número de linhas da segunda, e isso não ocorre, então a multiplicação não será possível entre essas matrizes. Logo, posso afirmar que DE, que é D vezes Z, ela não existe. Então, esse produto da matriz D vezes Z, ela não existe. Então, por isso não foi feito a resolução dessa matriz. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Mas E vezes D ocorre. Por quê? Porque essa aqui é 3 vezes 3, né? Tem 3 colunas, e essa aqui tem 3 linhas. Então, vai gerar uma matriz do tipo 3 por 2. Então, eu fiz o produto aqui, linha por coluna, e deu esse resultado, uma matriz 3 por 2. Eu vou adiante um pouquinho, porque já está num horário meio... Não sei se vocês não têm aula depois. Então, vamos... Está resolvido da mesma forma. A primeira linha... Vou mais rápido aqui. A primeira linha fez a primeira coluna, gerou o primeiro elemento da primeira linha. A primeira linha com a segunda coluna gerou o segundo elemento. Assim sucessivamente. Quando eu pegar a segunda linha com a primeira coluna e a segunda coluna, vai gerar esses elementos daqui. E, por último, a terceira linha vezes a primeira linha e a segunda coluna montam a terceira linha da matriz resultado. Aqui, no D ao quadrado,
ao quadrado é a mesma coisa que D vezes D. Não é simplesmente elevar os elementos ao quadrado aqui. Isso é muito comum errar. Então, nesse caso, como é duas matrizes 3 por 2, ó, a D é a matriz 3 por 2 e a outra D, que é D vezes D, é também 3 por 2, note que o número de colunas dessa aqui é diferente do número de colunas dessa aqui. Então, não pode ser multiplicado. Essa D ao quadrado não existe, ó, porque essa matriz é uma matriz retangular. Então, eu posso dizer que, para que possa ocorrer a multiplicação, as matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser o mesmo número de linhas da segunda. Isso não ocorre em matrizes retangulares. Quando eu tiver uma matriz retangular e ela pede para que eleve ao quadrado essa matriz, elas não podem, apenas em matrizes quadradas. Então, posso afirmar que D ao quadrado ela não existe. Se fosse uma matriz quadrada, qualquer matriz quadrada, e aqui nós temos um exemplo, um E ao quadrado aqui, ó, ela existe por quê? Porque ela é 3 por 3, essa matriz 3 por 3, então, se a 3 por 3 para uma outra 3 por 3, vai gerar uma matriz 3 por 3 também, né? Porque é I ao quadrado. Então, eu tenho ó, a matriz E 3 por 3, que vai multiplicar uma outra matriz 3 por 3, que é o E mesmo. Ó, coluna dessa é igual ao número de linhas da outra. E o resultado vai dar uma matriz do tipo 3 por 3. Então, eu posso resolver essa matriz E por 3. E ao quadrado, desculpe. E que vai gerar, né? E aí, por isso eu coloquei aqui de novo, ó, o E vezes E, ó, essa linha aqui, vezes cada coluna deles, vai gerar esses elementos da primeira linha aqui. Né? Essa linha com multiplicação de cada coluna aqui vai gerar a segunda linha. E, por último, a terceira linha, multiplicado cada uma das 3 colunas, vai gerar a terceira linha. Nota que a matriz identidade vezes a matriz identidade deu uma própria matriz identidade novamente. Isso são propriedades da matriz identidade lá, que com o tempo, né, vocês vão entender, isso aí não precisaria perder tempo. Mas, no caso aqui, para testar, para saber como que faz as multiplicações, coisa e tal, matriz quadrada sempre vai ser ela por ela mesma. Então, e são coisas diferentes. Não eleve os elementos simplesmente ao quadrado. Por mais que, nesse caso, se elevasse só os elementos ao quadrado, chegaria no mesmo resultado. Né? Ele seria um resultado igual, mas resolvido de uma forma errada. Porque se tu pegar e elevar simplesmente ao quadrado aqui, vai chegar no mesmo resultado. Porque o quadrado, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, e os outros ao quadrado é 0. Mas não é a forma correta como se faz, né? Aqui o caso aqui, mesma coisa. F ao quadrado, né? E ele está escrito com F4, de ordem 4 aqui, é do tipo 4 por 4. Então, matriz do tipo 1F é 4 por 4. Multiplicar uma matriz que é F 4 por 4, ela vai ser resolvida, por quê? Porque o número de colunas dessa primeira F é igual ao número de linhas da segunda F, e o resultado vai ser uma matriz do tipo 4 por 4. Mesma relação, primeira linha vai multiplicar todas as 4 colunas, que está aqui, e vai gerar os elementos da primeira linha. Segunda linha, com a multiplicação de cada uma das colunas, que está aqui, vai gerar a segunda linha. Terceira linha, vezes o produto das 4 colunas, vai gerar, que está aqui também, vai gerar uma terceira linha dos resultados. E, por último, a quarta linha, com a multiplicação de cada uma das colunas, que está aqui, vai gerar todos os elementos da quarta linha, do tipo 4 por 4. E CE, o último lá, que ele pede, C vezes E, esse aqui é do tipo 2 por 3, e essa é 3 por
3 por 3, então vai gerar uma matriz 2 por 3. Né? O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Note que o resultado da matriz C vezes a matriz identidade deu a própria matriz C, né? Que é a propriedade lá que nós vimos lá. Mas que fiz a propriedade aqui, multipliquei, ó. Essa aqui é a matriz identidade, é o elemento neutro da multiplicação, como tem lá nas propriedades que dizia lá. Né? Isso aqui eu poderia dizer que é uma matriz I3, matriz identidade. Né? Definir como I3. Né? E, então, pela propriedade, o resultado desse produto aqui seria a própria matriz C, que realmente se comprovou. Né? Então, no caso aqui, dá um produto, o resultado, uma tipo 2 por 3, e a mesma relação que eu tinha feito lá. Primeira linha vezes a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, montam esse primeira linha. E, por final, a última linha, multiplicada por cada uma das colunas, vai montar essa última linha dessa matriz. A propriedade do elemento neutro aqui das matrizes está comprovada aqui. Certo? Só para fazer uma revisão para nós finalizarmos aqui. Quando vocês têm operações com soma e subtração, que é somar os termos exatamente nas posições que eles estão, é tranquilo. Né? Até um produto por um escalar. Lembra que eu fiz 2 vezes A, é só pegar o 2 e multiplicar todos os elementos da matriz, ou 2 vezes C, eu pego o 2 e multiplica todos os elementos da matriz. Quando eu tenho multiplicação de matrizes, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Nesse caso aqui, tem que saber o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda, para saber se são iguais, para que se possa fazer a multiplicação, e o resultado vai dar o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, esses geram bastante cálculo, às vezes, né, diferente um pouco de simplesmente somar e subtrair matrizes ou simplesmente multiplicar por um escalar. Né? A multiplicação de matrizes é um pouquinho mais chatinha. Mas tem algumas propriedades, e notem que se vocês souberem um pouco das propriedades aqui, ó, sabendo que isso aqui é uma matriz de identidade, C vezes uma identidade daria a própria matriz, né, C, eu não perderia tanto tempo aqui calculando, porque eu tenho conhecimento da propriedade. Certo? Perguntas? Na verdade, eu não acho que seja um cálculo tão gigantesco, na verdade. Eles são bem trabalhosos, assim, né? Mas, claro que se tu fizer, eu vou mostrar aqui para vocês um cálculo de uma matriz, né, num software, por exemplo, é muito rápido, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse lado. Mas a implementação de uma matriz em programação, ela é muito chata de fazer. Aqueles passos o i variando de 0 a n, isso tu tem que ter em mente como que se monta a matriz. Quando tu quiser armazenar em termos de... Estão enxergando aí? Vou pegar uma matriz A aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 10. Aqui tem uma matriz, ó, do tipo 4 por 4. Se eu quero A vezes A, ó, ela já me respondeu rápido, que é programado, né, na forma. Então, A vezes A não é tão simples, não poderia fazer o mesmo cálculo. Essa linha vezes essa coluna aqui. Né? Ele daria 1 vezes 1, dá 1 mais 4, 5, mais 12, 17, mais 40, 57. Então, nota que é muito cálculo, mas programando, depois que tiver a programação, né, pode fazer ela bem tranquilo. Tu faz muito rápido com auxílio de software, né?
Mas é claro que tu pensar em programação, se tu não entender a questão da lógica da matriz, na programação tu não consegue fazer a introdução da matriz. Às vezes são dados, eu sei porque eu fiz já programação. Pode mostrar de novo aí nos algoritmos que o senhor estava mostrando aí. No Silab? Nesse? Sim, pode explicar um pouco, é que eu não entendi. Tá, é que travou na hora. Não, eu só estava dizendo que a implementação num software é muito mais tranquilo. Mas para quando vocês forem programar, note que aqui que eu calculo muito rápido. Ó. Eu tenho uma matriz B aqui, ó, do tipo 1, 2, 3, 4. São 4 colunas. Eu posso fazer, ó, matriz C igual a B vezes A. Será que dá B vezes A? Ó, que fez rápido essa multiplicação. Né? Mas para que vocês consigam fazer programação, se vocês não tiverem a noção de como que funciona a posição de matrizes na linha 1, coluna 1, elemento 1, então existe aquela variação, eu não sei se vocês já tiveram programação, e como que tu vai colocar, por exemplo, o elemento, a matriz na linha 1, variando até a coluna tal. Então, tu tem que ter uma variação, um espaço de variação, o I variando de 1 a 10, 10 colunas. Então, ele vai fazer a introdução dos elementos. Tu tem que fazer a introdução, e isso na programação é chato, né? Que eles chamam de laço, parece que é uma coisa assim. Eu não sou muito bom na programação. Mas é isso. Né? Mas a questão alguém falou em cálculos gigantescos, né? Eu não acho tão gigantesco, assim, são cálculos simples. É chato porque é bastante cálculo simples, 1 mais 1 mais 2 menos 2. Tem que se cuidar para não se perder nos sinais, na multiplicação. Tem que saber bem essa questão de multiplicação com sinais iguais, é positivo, soma com negativo com positivo. Eu nem coloquei frações, tá? Que aí geraria uma soma com um inteiro, com uma fração, vai ter que tirar mínimo múltiplo comum. Né? Então, são coisas nesse sentido. Né? Eu só usei números inteiros, né? Tranquilo, pessoal. Eu acho que é por aí, eu deixo aqueles exercícios, o prazo para vocês, eu vou colocar o prazo de entrega até a outra semana, lá antes, um dia antes da semana nossa voltar, para que vocês façam. Vocês têm que fazer, me procurem, se tiverem dúvida para. O Carlos tá. Pode falar, Carlos. Ah, não tinha visto, desculpe. Pode falar, Carlos. Foi sem querer, professor, eu não percebi que tinha clicado ali. Não, tranquilo, tranquilo. Viu? E assim, ó, o exercício, então, voltando lá para. Vai ficar aberto para vocês até o retorno da nossa. Na outra semana, não me lembro que semana que vai ser, quando que vai ser de novo, para que vocês entreguem. Procurem entregar, né, para que vocês tenham, mesmo que façam de uma forma que vocês entenderam, para a gente ter ideia do que se vocês estão entendendo ou não. Se não entender, podem me perguntar, eu posso demorar um pouquinho para responder. Quero ver se já lá monto esse projeto de ensino para que nós tenhamos essa monitoria com vocês, né, no dia que vocês escolherem, procurem preencher lá o, o desculpe, os links do fórum lá para ser qual é o horário do. Foi um. Aqui tem a presença e o formulário da pesquisa para que quando eu devo submeter esse projeto de ensino, ele está aberto lá para que a gente possa ter um espaço para vocês aí tirarem dúvidas. E se alguém quiser participar como monitor, né, se habilita aí, quiser participar, nem que não, né, quero participar e aprender, né, tranquilo.
Logo, logo eu comunico vocês quando abrir o edital aí para monitoria aí, se alguém quiser participar e coisa e tal. Nem que seja de... Valeu, então. Vou parar a gravação aqui para que... Vou parar a apresentação primeiro. Parar a gravação.